Olá, turma, aqui é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa aula de circuitos elétricos, tá? A gente continua na unidade 2. A gente começou a aula passada, né? Falando sobre circuitos em paralelo. E na aula de hoje a gente vai aprender a calcular resistência total e condutância total dos circuitos em paralelo. No caso dos circuitos em série, era bem simples, né? Resistência total era a soma das resistências. Aqui no caso do circuito em paralelo, a gente vai ver de que maneira que a gente faz para calcular essa resistência total, tá? Então, ó, só para lembrar, para resistores em série, resistência total ou resistência equivalente era a soma das resistências. Então era só fazer, sei lá, R total era R1 mais R2 mais R3 e por aí vai, né? Dependendo de quantas resistências em série a gente tinha. Para resistores em paralelo, a gente tem que a condutância total é a soma das condutâncias. Então está surgindo um termo aqui que a gente está usando pela primeira vez, que é essa tal de condutância, né? Tá, o que é a resistência? A resistência é um parâmetro físico que mede o quão difícil é passar corrente elétrica por ali. Então por isso que quanto maior for a resistência de um elemento, menor é a corrente elétrica sobre ele, né? Que a resistência está associada a essa dificuldade de transmitir, né? de transmitir elétrons, né? E a condutância? A condutância, que a gente vai usar essa letra G, ó, ela é o inverso da resistência. Tá vendo? Então, a condutância, ela representa o inverso da resistência. Significa que se a resistência ela representa a dificuldade de passagem de elétron, então a condutância é a facilidade na passagem de elétrons, né? Significa dizer para a gente que quanto maior for a condutância, maior vai ser a corrente elétrica naquele elemento. Significa que, associado a cada elemento, nós temos tanto resistência quanto condutância. Tanto faz, né? Porque se a gente tem uma, a gente consegue calcular outra. Se a gente tem a resistência, a gente consegue calcular a condutância. Se a gente tiver a condutância, né? É só isolar agora a resistência aqui, ó. A gente consegue calcular a resistência, ó. Resistência é o inverso da condutância. Então a gente pode calcular um a partir do outro, tá? E a gente observa também na fórmula que quanto maior for a resistência, menor é a condutância e vice-versa. Quanto menor for a resistência, né? Maior vai ser a condutância, né? A gente tem que elas são inversamente proporcionais, tá? Bem, mas voltando aqui para a explicação, então a gente sabe que a resistência total, quando está em série, é a soma desses elementos. E quando está em paralelo, a gente tem que a condutância total é a soma das condutâncias. Então tá aqui, ó, essa fórmula que está aparecendo. Se a gente tiver elementos em paralelo, para eu calcular a condutância total, eu faço a soma das condutâncias. É soma também, só que não é soma de resistência, é soma de condutância. Então, se eu somar cada condutância de cada resistor, como é que eu calculo a condutância de cada resistor? É só fazer o inverso da resistência, né? Então, eu faço 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Com isso, eu vou calcular a condutância total. E aí, tendo a condutância total, como é que eu calculo a resistência total? Aqui, ó. Resistência é o inverso da condutância. Então é só fazer 1 dividido pela condutância total que eu tenho a resistência total. Então esse é o procedimento para calcular a resistência total, calculando a condutância total, né? Seria então a gente considerar que a condutância total é o inverso da resistência total e as condutâncias de cada elemento são as resistências o inverso das resistências de cada elemento, né? 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Aí mais uma observação é que a unidade de medida da condutância é Siemens, tá? Letra S. Então essa é a unidade para medir o quão facilmente a gente consegue movimentar esses elétrons nesse material, né? Ou seja, quanto maior for a condutância, maior é a corrente elétrica ali, tá? Bem, e aí se a gente fizer 1 sobre R em todos os elementos dessa fórmula da condutância, então se eu no lugar aqui, ó, do 1 sobre GT, colocar 1 sobre RT é igual, aí no lugar do G1 vou colocar 1 sobre R1, que a gente já viu que a condutância é o inverso da resistência. Mas no lugar do G2 eu vou colocar 1 sobre R2. E assim por diante, né? Eu chego nessa fórmula que está aqui, ó.
Então essa fórmula daqui é uma fórmula para a gente obter a resistência total diretamente, né? Então a partir dessa fórmula a gente consegue obter a resistência total quando os elementos estão em paralelo, tá? Então aqui a gente está em paralelo. Para os elementos em paralelo, a resistência total vai ser calculada a partir dessa fórmula. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai somar os inversos das resistências, né? Fazendo essa soma, a gente vai encontrar um valor, só que a gente tem que 1 sobre a resistência total dar esse valor. Então a gente vai ter que inverter, né? A gente vai ter que fazer o inverso desse valor calculado para achar a resistência total. Ou seja, né? Uma vez que a gente efetue essa soma do lado direito, né, dessas frações, a gente tem que inverter o resultado, fazer 1 dividido por ele, para calcular a resistência total, tá? E aqui a gente tem uma fórmula particular que é bastante útil, que é a resistência total quando a gente tem 2 elementos em paralelo. Então, com 2 elementos, como é que fica essa fórmula? Bem, pegando lá a fórmula geral e considerando que só tem 2 resistores, né, a gente teria que 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, a gente tem lá 2 elementos em paralelo, a fórmula vai ficar dessa maneira. Bem, aí eu vou fazer o MMC, né? Fazendo o MMC, aqui vai ficar R2, aqui vai ficar R1, e aqui no denominador vai ficar R1 vezes R2. E aí vai ficar então, ó, R1 mais R2 mais R1 dividido por R1 vezes R2, que é o que está aparecendo aqui, né? Então esse termo da direita é o MMC dessa soma de frações, né? Essa soma de frações considerando a MMC. E aí, como eu quero RT, né, eu tenho que inverter o lado esquerdo. Para manter a igualdade, eu vou ter que inverter o lado direito. Então aqui o 1 vai para baixo, o RT vai para cima, aí vai ficar RT. E do lado direito, o R1 vezes R2 vai para o numerador e o R1 mais R2 vai para o denominador, que fica como está aparecendo aqui, ó. Então, que fórmula é essa que a gente acabou de calcular, que a gente acabou de deduzir? É a fórmula da resistência total quando a gente tem 2 elementos em paralelo. Então, se a gente tiver 2 elementos em paralelo, basta a gente fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 para calcular a resistência total. Se fossem 2 elementos em série, é simplesmente R1 mais R2, né? Mas 2 elementos em paralelo, tem que usar essa fórmula. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí, para conseguir dar uma treinada nessas fórmulas que a gente aprendeu, vamos calcular a resistência total e também a condutância total para esse circuito aqui abaixo. Então a gente quer a condutância total, que é a resistência total. Primeira coisa que a gente tem que observar, ó, os pontos em comum, né, os pontos, né, das extremidades dos 2 resistores são os mesmos, né? Então a gente tem que, se eu chamar aqui de A e aqui de B, né? Esse ponto daqui vai ser o A também, esse ponto daqui vai ser o B também, e consequentemente, né, esse ponto daqui também vai ser o A, e esse ponto aqui também vai ser o B, porque não tem nenhum elemento resistivo no caminho, né? Então o potencial é o mesmo, né? O potencial não muda nesse trajeto. Ora, se eles têm os mesmos pares de pontos, então eles estão em paralelo, tá? Então a gente conclui que o resistor 1 e o resistor 2 estão em paralelo. A gente até aprendeu na outra aula, ó, a usar esse símbolo daqui para representar que está em paralelo. Ó. R1 dupla barra R2. Ou seja, né, é como se a gente tivesse assim, ó, 20 dupla barra 40. Então isso aqui a gente está representando que essas resistências de 20 e de 40 ohms estão em paralelo. Beleza. Como que a gente faz para calcular primeiro, ó, condutância total? Bem, primeiro vamos calcular a condutância de cada elemento. A gente tem, ó, que a resistência, vou escrever primeiro a resistência, ó, do resistor 1 é 20 e a resistência do resistor 2 é 40. Beleza. É 20 ohms e 40 ohms. Tá. Como é que eu calculo a condutância 1? Condutância do resistor 1 é o inverso da resistência. Então é o inverso da resistência 1. Então eu vou fazer 1 dividido por 20 e 1 dividido por 20 vai dar, deixa eu pegar já a colinha aqui, ó, vai dar 0,05, tá? 0,05. Vamos calcular também a condutância do resistor 2, que é 1 dividido por R2, é o inverso da resistência.
que vai ser 1 dividido por 40, que vai ser igual a 0,025. 0,025. Como é que eu calculo a condutância total? GT. Como é que eu calculo ela? Como as resistências estão em paralelo, então a condutância total é a soma das condutâncias. Então é só fazer o G1 mais G2, que vai ser igual a 0,05 mais 0,025, que vai dar 0,075 Siemens, né? Letra S. Então essa é a resposta para a condutância total, que foi uma das coisas que ele perguntou. Como é que a gente calcula a resistência total? Que ele também pediu, né? Qual é a resistência total? Bem, a gente sabe que a resistência é o inverso da condutância. Então a resistência total vai ser o inverso da condutância total. Então vai ser 1 dividido por 0,075, que vai dar, aí já vou ver aqui a colinha, ó. 1 dividido por 0,075 vai dar 13,33. Então 13,33 ohm. Então já calculamos a resistência total. Repara que, como a gente calculou a condutância total, ficou mais fácil calcular a resistência total a partir dela, porque é só fazer o inverso dela. E com isso a gente conseguiu calcular rapidamente. Mas vamos supor que a gente tivesse uma questão, essa questão ela só pedisse a resistência total, e aí a gente não tivesse feito esses cálculos de condutância. Bem, nesse caso a gente poderia calcular a resistência total usando direto aquela fórmula que a gente viu. A resistência total para dois resistores é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então a gente poderia usar essa fórmula e aí ficaria 20 vezes 40 dividido por 20 mais 40. E aí isso vai dar, ó, deixa eu já ver aqui a colinha. 20 vezes 40 vai dar 800. 20 mais 40 dá 60 e 800 dividido por 60 vai dar de novo o 13,33 que a gente já tinha calculado aqui em cima. Então o que é o interessante nessa fórmula daqui? Ó? É que ela consegue obter a resistência total sem precisar passar pela condutância. Ela obtém direto a partir dos valores das resistências. Tá? Lembrando que essa fórmula só pode ser usada quando a gente tem dois resistores em paralelo, que é o caso desse problema que a gente está resolvendo. Tá? Então aqui nós temos a resolução, né? Como a gente já viu, a condutância total é a soma das condutâncias, porque eles estão em paralelo, e aí a condutância 1 é 1 sobre R1, condutância 2 é 1 sobre R2, e a gente calculou cada uma delas, né? Aqui está o G1, aqui está o G2, e aí somando, deu 0,075 Siemens, e aí aqui só uma observação, né? Se a gente multiplicar por 1000, a gente passa para mili, né? E aí por isso que a gente usou esse símbolo de milha aqui. Multiplicando isso por 1000 vai dar 75 milisiemens, né? E aqui a gente calculou a resistência total como o inverso da condutância total, 1 sobre 0,075, ou então calcula diretamente pela fórmula da resistência em paralelo com dois resistores. Bem, agora vamos calcular a resistência total para esse circuito. Dessa vez, o nosso circuito, ele tem 3 elementos em paralelo, tá vendo? Se aqui a gente considera esse ponto e esse ponto, a gente vai ver que esse ponto de cima, ele está aqui, é o mesmo ponto aqui, é o mesmo ponto aqui e é o mesmo ponto aqui. E o ponto de baixo é esse mesmo ponto aqui, esse mesmo ponto aqui e esse mesmo ponto aqui, uma vez que não tem elementos resistivos nesse caminho, né? Então o potencial é o mesmo. Significa, então, que a diferença de potencial nesses pontos é a mesma, o que significa dizer que todos esses resistores estão em paralelo. Como é que eu calculo uma resistência total para o caso da gente ter 3 resistências em paralelo? A fórmula que a gente usou antes já não vai mais servir, que era para 2. Para 3, a gente tem que pegar a fórmula geral. Qual é a fórmula geral? 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se a gente tivesse 2 resistores, igual ao problema anterior,
a gente também poderia usar essa fórmula, tá? 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então o procedimento que a gente vai fazer agora para calcular RT, a gente poderia ter feito também na questão anterior, considerando dois resistores, tá? Só que acaba dando um pouco mais de trabalho. Agora, no caso de ter 3 ou mais resistores, aí não tem jeito, aí tem que usar essa fórmula mesmo. Ou então pode tentar usar pela condutância. Se quiser pode fazer, calcula a condutância total e depois faz o inverso dela, né? Pode fazer assim também. Mas eu acho que calculando por essa fórmula, basicamente está fazendo a mesma coisa. Porque o 1 sobre RT é a condutância total. O 1 sobre R1 é o G1, né? Seria a condutância 1. 1 sobre R2 é a condutância 2. E 1 sobre R3 é a condutância 3. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é a soma das condutâncias. Tá? Bem, e aí, então, a partir dessa fórmula, a gente tem que 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1, que é 3K, né? É 3.000. Eu vou escrever assim, ó, 3K. Mais 1 sobre R2, que é 1.000, né? 1K. Mais 1 sobre R3, que é 5K, seria 5.000. Então aqui basicamente é fazer 1 dividido por 3.000 mais 1 dividido por 1.000 mais 1 dividido por 5.000. Isso aqui vai dar um valor, né? Vai dar um resultado pra gente. Então, ó, vamos vir para cá. Então, ó, pegamos a fórmula geral, né? Que a gente já escreveu lá. E aí a gente tem que 1 sobre RT é igual a 1 sobre 3.000 mais 1 sobre 1.000 mais 1 sobre 5.000. 1 sobre 3.000 deu esse valor aqui, aproximadamente, né? 1 sobre 1.000 deu 0,001 e 1 sobre 5.000 deu 0,0002, tá? E aí, somando, isso daqui vai dar 0,001533. Então, a gente tem o lado esquerdo 1 sobre RT e a gente tem o lado direito, né, que deu esse valor, 0,001533. Só que a gente não quer o 1 sobre RT, né? A gente quer o RT. Então, a gente vai inverter os dois lados. Aí o lado esquerdo vai ficar o RT e no lado direito vai ficar 1 dividido por 0,001533. E aí então a gente tem que o RT é igual a 1 dividido por isso, que vai dar, né, usando a calculadora, 652,32 ohms. Então esse é o valor da resistência total desses 3 resistores em paralelo. O que isso significa, né? Vamos voltar lá para o primeiro exemplo, que eu acabei nem comentando sobre ele. O que significa dizer que a resistência total, para esse caso daqui, é de 13,33, né, que a gente calculou. Isso significa dizer que eu poderia redesenhar esse circuito daqui, ó, esse trecho desse circuito, colocando um único resistor com resistência de 13,33 ohm. Ou seja, esses dois resistores em paralelo, eles têm a mesma resistência, uma resistência equivalente à de um único resistor com 13,33 ohm de resistência. Entendeu? Da mesma forma, para esse exemplo que a gente acabou de calcular, esses 3 resistores em paralelo, eles são equivalentes a uma única resistência, de valor, qual o valor que a gente achou? 652,32. 652,32 ohm. Significa que a gente poderia substituir todo esse trecho do circuito por uma única resistência, né? De 652,32 ohm, tá? Então essa é a conclusão que a gente chega, é isso que significa esse resultado que a gente está encontrando. Aqui a gente vai fazer só uma fórmula para quando essas resistências em paralelo forem todas iguais. Então imagina que R1 fosse igual a R2, que fosse igual a R3. Nesse caso, né, a fórmula da resistência se tornaria essa aqui, né? 1 sobre RT é igual a, ao invés de ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, como todas as resistências são iguais, então vai ficar 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Vamos imaginar que a gente tenha N resistores em paralelo. Então, são N, o total de resistores é igual a N, né? Sei lá, 3, 10, 20, esse é o valor de N. Se a gente tem N resistores em paralelo, então essa soma daqui, 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Se fosse 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, essa soma daria 3 sobre R, né?
Ou 3 vezes 1 sobre R, né? Se fosse 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, fosse 5 vezes, seria 5 vezes 1 sobre R. Esse 5, esse 3, esse 5 é o nosso N, né? Que é o número de resistores em paralelo. Então a fórmula seria então 1 sobre RT é igual a N vezes 1 sobre R. Ou então 1 sobre RT é igual, né? N vezes 1 é N, né? 1 sobre RT é igual a N sobre R. Então, se a gente tiver todas as resistências iguais, né? A gente vai ter na fórmula que 1 sobre RT é igual a N sobre R. Só que a gente não quer 1 sobre RT, né? A gente quer o RT. Então vamos inverter o lado esquerdo, consequentemente vamos inverter o lado direito, e aí a gente vai chegar nessa fórmula daqui, ó. RT é igual a R dividido por N. Ou seja, se a gente tiver N resistências com valores iguais, a resistência total, né, essas resistências em paralelo, né, a resistência total vai ser igual a resistência dividido por N. O que a gente observa a partir dessa fórmula, a gente já começa a observar um ponto bastante interessante, né? Que é o seguinte: quanto maior for o valor de N, menor vai ser o valor da resistência total, né? Isso demonstra pra gente que, conforme a gente adiciona uma resistência em paralelo, o que acontece com o valor da resistência total? Ele vai diminuindo. Lembra, ó, quando as resistências estavam em série, quanto mais resistência a gente adiciona, como elas se somam, né, maior é o valor da resistência total. Aqui na resistência em paralelo acontece o contrário, né? Quanto mais resistências a gente adiciona em paralelo, menor é o valor da resistência total. Então, mais essa resistência total vai se dividindo, né? Ela vai diminuindo. Beleza? Então, isso a gente consegue observar a partir dessa fórmula, tá? Então, pode-se observar que a resistência total será o valor da resistência R dividido pelo número de resistores. E aí aqui só um exemplo, né, para ilustrar isso. A resistência, qual é o valor, né, da resistência total de um conjunto de 5 resistores de 20 ohm em paralelo? E aí, né, pega a fórmula, resistência total é R dividido por N, o R é 20, o N são 5 resistores, então 20 dividido por 5 que vai dar 4 ohm. Então imagina que a gente precise de um circuito com resistência de 4 ohm, só que a gente só tem resistores de 20 ohm. O que a gente faz? Coloca esses 20 resistores em paralelo, e aí a resistência, essa resistência total, vai ser a resistência de 4 ohm que a gente precisa. Tá? Observe que o valor da resistência total de um conjunto de resistores em paralelo é sempre menor do que o valor do resistor de menor resistência. Vamos voltar nos exemplos anteriores, só para a gente entender o que essa frase está dizendo para a gente. Ó. Vamos voltar aqui para esse primeiro exemplo. Qual é a menor resistência que a gente tem nesse exemplo? É de 20 ohm. Qual foi a resistência total que a gente calculou? 13,33. Repara que a resistência total ela é menor do que a menor resistência. E isso sempre acontece. Por quê? Sempre que a gente adiciona um resistor em paralelo, ele vai diminuir a resistência total. Então, se a gente adicionar... Imagina que a gente só tivesse R1. Nesse caso, a nossa resistência total é 20, né? No momento em que a gente adicionou um resistor em paralelo, certamente essa resistência total vai diminuir, vai ser menor do que 20. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A resistência total, ela sempre é menor do que a menor resistência que você tem nesse circuito em paralelo. Nesse outro exemplo daqui, ó, a gente tem que a menor é o 1000, né? Que é 1K, 1K é 1000. Qual é a resistência total? 652,32. Então, novamente, a gente observa que a resistência total ela é menor do que a menor resistência desse circuito em paralelo. Tá? Então, vou voltar para essa frase, né, que a gente acabou de ler. Observe que o valor da resistência total de um conjunto de resistores em paralelo é sempre menor do que o valor do resistor de menor resistência. Tá? No caso do exemplo 2, a resistência total foi de 652,32 e o resistor de menor resistência era de 1K, né, que é 1000. Então repara que é menor. Além disso, uma outra observação é a seguinte, ó,
quanto maior for a diferença entre o resistor de menor resistência e o de maior resistência, então quanto mais distante for esse valor da menor resistência para a maior resistência, mais a resistência total vai se aproximar ao valor da menor resistência, tá? Aí aqui para ficar claro, ó, vamos pegar um exemplo. Imagina que a gente tem um resistor de 3 ohm e um resistor de 6 ohm em paralelo, tá? Qual é o valor da resistência total nesse caso? É 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, né? 18 dividido por 9, que vai dar 2, né? Então, ó, a gente tem aqui uma diferença de 3 ohm entre eles, né? Entre o menor e o maior. Repara que a resistência total é de 2 ohm, beleza? O valor de 2 ohm está ali próximo do de 3 ohm, mas não tão próximo, tá? Observa essa resistência total de 2 ohm. Agora, ó, vamos manter a nossa resistência de 3 ohm, só que dessa vez, ao invés de colocar uma de 6, vamos colocar uma de 60, um valor maior, né? Mais afastado desse valor de 3 ohm. Se você for calcular a resistência total de novo, 3 vezes 60 dividido por 3 mais 60, dessa vez o resultado vai dar 2,86 ohm. Ó, compara o 2 ohm e o 2,86 ohm. Repara que o 2,86 ohm está mais próximo do 3 ohm. Se eu colocar agora aqui 600, ó, vamos fazer aqui, ó, só por curiosidade. Vamos fazer agora 600. 3 vezes 600 dividido por 3 mais 600 seria 603. Aí o resultado já vai dar 2,985. Então com 600 ohm, a resistência total dá 2,985. O que está acontecendo com ela? Ela está tendendo ao valor da menor resistência, está tendendo a 3, né? O que a gente começa a observar? Que quanto maior for o valor dessa maior resistência em relação à menor, mais a resistência total se aproxima da menor resistência. É isso que está escrito nessa frase de cima, né? Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Vamos ver se a gente consegue um espaço aqui para desenhar. Ó. Vou usar esse espacinho aqui para desenhar, tá? Então vamos pegar essa situação, ó, em que a gente tem aqui o resistor de 3 ohm e nós temos aqui o resistor de, sei lá, por enquanto vamos colocar de 6 ohm, né? Que nem a gente está fazendo no outro exemplo. O que está acontecendo aqui? Ó? Que a gente tem uma corrente, parte dessa corrente vem para cá, parte dessa corrente vem para cá, né? Então é isso que está acontecendo. O que acontece conforme a gente aumenta esse valor daqui? Ó? Vamos colocar agora um valor de 60. Bem, lembrando que a resistência é a resistência à passagem de corrente. Então, aonde nós temos a menor resistência, vai ser onde vai passar a maior corrente. Quando a gente aumentou essa resistência aqui para 60, o que está acontecendo é que a parcela da corrente que está passando por esse resistor diminuiu em relação a esse resistor de 3 ohm. Se eu aumentar aqui para 600, aí vai ficar pequenininha. A quantidade de corrente que vai passar aqui vai ser cada vez menor. E a quantidade de corrente que está passando aqui está ficando cada vez maior. Certo? Ou seja, é como se a resistência total ela fosse se aproximando cada vez mais do valor de 3 ohm. Por quê? Porque cada vez mais a parcela da corrente, dessa corrente total aqui, ó, que está passando, cada vez mais a parcela dela maior vai ficando nesse resistor menor, né? Da corrente vai ficando nesse resistor menor. Se eu colocar aqui uma resistência infinito, essa corrente que passa por aqui, ó, vai tender a zero, né? E aí, se ela está tendendo a zero, é como se não passasse nenhuma corrente aqui. Se não está mais passando corrente aqui, é como se esse trecho do circuito ele não existisse mais. Entendeu? Porque não tem mais corrente, é como se ele tivesse aberto. Não tem mais nenhuma corrente passando por ele. Ora, se ele está aberto, não tem mais corrente passando por ele, então toda a resistência do nosso circuito passou a ser qual resistência? Só que essa que sobrou, a resistência de 3 ohm. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que quando essa resistência em paralelo for muito maior, é como se só existisse a resistência de 3 ohm.
Então, quando a gente for colocar resistores em paralelo, se a gente colocar um valor de resistência muito alto em relação à menor resistência, é como se ela nem tivesse ali, né? Ela vai afetar muito pouco, praticamente nada na resistência total. Nesse exemplo aqui que a gente está vendo, é como se, certamente, se a gente for calcular essa resistência total, vai dar praticamente 3, né? Sei lá, 2,999999, né? Certamente vai dar um número praticamente igual a 3. Que é justamente por quê? Porque ela vai, como não vai ter nenhuma corrente naquele outro resistor, uma parcela insignificativa, né, de corrente no outro resistor, é como se toda a corrente I passasse por esse resistor. E aí é como se não existisse essa parte do circuito, né? É como se o circuito fosse somente essa resistência de 3 ohms, tá? Bem, vamos seguindo então, né? Então, é uma conclusão que a gente chega. Quanto maior for essa diferença, mais a resistência total se aproxima do valor da resistência menor, né? Desses resistores em paralelo. É importante observar também que, ao adicionarmos um novo resistor em paralelo, a resistência total sempre vai diminuir, né? Então, ó, só lembrando, ó, vamos lembrar isso mais uma vez. Se os resistores estiverem em série, se eu adicionar um novo resistor em série, o que vai acontecer com a resistência total? Vai aumentar. Agora, se as resistências estão em paralelo, se eu adicionar uma nova resistência em paralelo, certamente ela vai diminuir. Como a gente viu no exemplo agora, mas se esse valor de resistência for muito elevado, ela pode diminuir tão pouco que a gente nem perceba, né? E aí a gente pode até considerar que ela se manteve, né? Mas, matematicamente, ela está diminuindo. Ela só se manteria se essa resistência em paralelo tivesse valor infinito, né? Ou seja, fosse um circuito aberto, se não estivesse adicionando nada. Tá? Então, na prática, você adicionou uma resistência finita, né, em paralelo, ela certamente vai diminuir a resistência total. Então, o que isso significa para a gente na prática? Significa que a gente pode ajustar a resistência total de um circuito adicionando resistores em série, caso a gente precise aumentar a resistência total, né? Ou adicionando resistores em paralelo, caso a gente precise diminuir a resistência total. Então imagina que a gente tenha lá alguns valores de resistência, só que a gente precise de uma resistência maior do que aquela que a gente tem. A gente pode fazer uma combinação aí de resistores em série e em paralelo, né? Até chegar naquele valor que a gente quer, né? Então isso é útil na prática. Então, ó, essa combinação de resistores em série e em paralelo é útil para se obter o valor da resistência desejada, especialmente no caso em que a gente não tem o resistor com o valor de resistência que a gente quer. Certo? Então, com isso, encerramos mais uma aula. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!